Shabbat Shalom. Eu sou Miguel Malak, estou aqui em Beersheba, no sul de Israel, e aqui sou conhecido como Michael Malachi. E no Rio de Janeiro, hoje temos o prazer de ter o nosso irmão Rubens Scherbatsky. Olá, Rubens, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Miguel. Shabbat Shalom, amigos, irmãos. Prazer em estar contigo, Miguel, mais uma vez. Uma honra muito grande, tá? Glória a Deus, Rubens. Você está em Beersheba e eu estou aqui em Nova Iguaçu. Então, um pouquinho, deve ter uns 20 mil quilômetros de distância. Mas estamos juntos. Rubens, a gente vai fazer a paraxá dessa semana, né? A paraxá dessa semana é interrompida pela tradição rabínica, né? Eles interrompem, então a gente está falando o que se fala nas sinagogas, que é a paraxá do primeiro dia de Pêssar, né? Paraxá do primeiro dia de Pêssar, e eles vão para Êxodo, né? Eles voltam, vai para Êxodo 12, 21, 51, vai para Números, que é Bamidbar, né? 28, 16 a 25, isso a parte da Torá, que é os 5 primeiros livros. A parte da Haftará está em Josué 3, de 5 a 7, e 5, 2 até 6, 1. Né? E também está em Josué, exatamente, 5, e em 6, 27, até, de 6, 1 a 6, 27. De 5, 7, 3, de 3 e 5, Josué, 5, de 3, 5, 7, a Josué, 5, 2 a 6, 1. Bom, e a Brit Hadashah, como é de Pêssar, ela fica como um tema livre. Então, a gente pode estar à vontade para falar da Brit Hadashah, né? Porque a gente vai falar praticamente do Cordeiro Pascal, né? É o que aponta essas porções, né? Então, Rubens, é com você agora. O que você pode contar desses trechos aqui da Torá, da Bíblia? É comigo não, é com a gente, né, Miguel? Nós dois, gente. Né? Vamos bater gente, bola. Miguel, eu vou até retroceder um pouquinho, né, em termos de Êxodo, porque, na verdade, tudo que fala da Páscoa não começa em Êxodo 12, começa em Êxodo 12, 21, mas começa desde o primeiro versículo. Né? Eu não sei por que está totalmente ligado o capítulo 12 de Êxodo, é a base de Pêssar, na realidade. Né? Então, no Pentateuco, a base de Pêssar está em Êxodo 12. E, na verdade, esse é um dos trechos da Torá em que um trecho anterior à lei, nós sabemos disso, porque daí é que o povo saiu para, né, chegar até o Sinai e receber a lei, não é? Através de Moisés, né? E tudo mais. Mas é um dos trechos da palavra de Deus em que nunca se viu algo tão claro, tão nítido, tão evidente da prefiguração que tem do Cordeiro Pascal para a pessoa de Jesus Cristo, para a pessoa de Yeshua HaMashiach. Então, quando você começa a ler os textos, como você falou no início, tanto de Êxodo como de Números, especialmente, esses dois trechos que estão no Pentateuco, você começa de Êxodo 12 e você vê assim: este será para vós o primeiro mês. Por que o primeiro mês? Por que existe, na realidade, qual é a grande indicação, qual é o sentido que faz um versículo onde está escrito: este mês será para vós o primeiro mês do ano? Porque, na verdade, Miguel, isso alude ao nosso novo nascimento em Cristo. É um novo mês. É como se Deus estivesse falando para nós o seguinte: comece a partir de agora do Pêssar, espiritualmente falando, uma nova contagem para a sua vida. Então, Miguel nasceu no dia 6 de fevereiro, se não me engano, é isso, Miguel? Não me lembro agora, não é? Viu como é que eu guardei? Mas o dia em que você entregou a sua vida nas mãos de Jesus é um novo nascimento. É exatamente isso que essa palavra quer dizer. Quando ele diz para você tomar o cordeiro,
aos 10 dias do mês e guardar até o dia 14, qual é o sentido espiritual que tem nesses 4 dias? Do dia 10, você toma o cordeiro e guarda até o dia 14 de Nissan. Porque fala de um cordeiro guardado que estava escondido desde antes da fundação do mundo, para que só agora nos fosse revelado. Só a partir da revelação do Espírito Santo, só a partir da cruz, ele poderia ser revelado. Então, antes, na visão do Antigo Testamento, Cristo não foi revelado, ele estava escondido. Mas agora, como diz a palavra, esses 4 dias, profeticamente falando, já não estão mais escondidos, porque agora Cristo foi revelado para nós. O Cordeiro foi revelado. Quando você vê que ele diz que era um cordeiro para cada casa, e que se a família fosse pequena, na realidade, você convidasse o vizinho, o que isso quer dizer, Miguel? Essa é a ideia da comunhão, essa é a ideia da ceia do Senhor, essa é a ideia de corpo, né? Corpo, uma ideia de um organismo corporativo, não é? Onde as pessoas pudessem se reunir ao redor do Cordeiro. Então, esse corpo, ele tem uma visão voltada no futuro à igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja é o corpo do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo. É isso que está escrito lá no Novo Testamento. Então, literalmente, você tem ideia, literalmente hoje, eu não tenho uma família para comer um cordeiro sozinho. Eu moro com meu filho, na realidade, se eu estivesse hoje no Egito, eu tinha que chamar meus vizinhos para comerem comigo. Mas, espiritualmente, eu faço parte, como você faz parte, como todo aquele que já recebeu Jesus no coração, faz parte de uma família chamada igreja, não é? Cuja ceia simboliza tudo aquilo que o Pêssar prefigurou. Quando ele diz para você tomar do sangue e pôr nas ombreiras e na verga da porta, por que ele está falando isso? Porque o sangue é o sinal. Deus falou, o sangue de Jesus tem que estar na entrada do teu coração. Ele tem que estar no teu espírito. Então, isso é uma verdade. Miguel, quando começou a crise, né, quando começou a pandemia aqui no Brasil, eu me lembro que eu tomei essa palavra para a minha vida e disse o seguinte, olha só, Deus falou que quando o anjo da morte passasse, está escrito no complemento aqui de Êxodo, né, ele passaria, quando ele visse a marca do sangue, ele entraria na casa, como quem diz assim, cara, você aqui não vai entrar, porque eu estou aqui. Então o inimigo pega e dá a volta. Então, quando eu comecei a ver aquela pandemia e o vírus, não é? O corona entrando nas pessoas, eu tomei posse daquela palavra e disse, aqui dentro você não vai entrar, porque aqui habita o sangue do Cordeiro, aqui habita o sangue de Jesus. E eu tomei aquilo como uma verdade e graças a Deus se cumpriu e eu não tive Covid. Quando a palavra de Deus diz, Miguel, que naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, né? Ou ázimos, e ervas amargas, por que está dizendo isso? Qual é a prefiguração? O que estava no coração de Deus quando ele escreveu isso? Porque o fogo representa a ira de Deus que estava sobre Cristo na cruz do Calvário, para destruir toda a natureza do pecado. Quando você continua vendo, né, nesse texto de Êxodo 12, tem um texto lá no verso 46, que diz assim, numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa, não lhe quebrareis osso algum. Te lembra alguma coisa quando você lê algo dizendo não quebrareis osso algum? O que está escrito lá no Salmo 22, não é? No Salmo 22, no verso 7, diz assim, todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, não é? E depois ele continua dizendo, não é? Dizendo, nenhum dos seus ossos, posso contar todos os meus ossos, verso 17, eles vêm e me contemplam, não é? E nós sabemos que os ossos de Jesus na cruz do Calvário, embora os dois do lado tiveram seus ossos quebrados, porque eles faziam isso para acelerar a morte,
mas com Jesus não fizeram isso. Então você nota que de versículo a versículo, nessa passagem de Pêssar, tudo nos leva, tudo aponta, tudo prefigura. É tão lindo quando você tem a visão da coisa literal e quando você tem a visão da coisa espiritual. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção nessa paraxá, nessa porção, que é o seguinte, né? Veja, antes mesmo da lei ter sido entregue a Moisés lá no Sinai, a ideia do holocausto, a ideia da oferta pelo pecado e a ideia da oferta de cereais já estavam completamente inseridas no primeiro Pêssar do Egito. Tanto inseridas num aspecto da liberdade física, ou seja, de sair do Egito, literalmente, fisicamente, sair do Egito, mas que prefigurava uma liberdade espiritual, não é? Prefigurando a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo. E aí é por isso que eu acho interessante, então vamos lá para a segunda porção desta paraxá, que está lá em Números, e eu vou dizer o que é importante, na minha maneira de ver, nessa porção de Números. Quando você pega, porque esse texto de Números 28, ele também é uma alusão, não é? Em Números 28, isso também é uma alusão à Páscoa. Mas o que tem de diferente nesta descrição de Pêssar em Números, desta primeira descrição original de Pêssar que a gente leu de Êxodo? Quando você pega o texto de Números 28, de 16 até 25, você pode perceber o seguinte, Miguel. Primeiro, que a Páscoa era também 14 de Nissan, exatamente como o Êxodo está escrito, em Êxodo 12. Segundo, que os pães ázimos deveriam, né, o matzá, ser comido do 15º ao 21º dia. 7 dias de vida santa. Olha o que os pães ázimos querem dizer. Ele diz aqui no texto de Números que o primeiro dia deveria ser um dia de santa convocação. Agora, presta atenção na diferença principal. Tinha que se trazer uma oferta queimada em holocausto, no Pêssar, tinha que se trazer uma oferta de cereais e tinha que se trazer um bode como oferta pelo pecado. E principalmente no verso 24, que para mim é o mais importante desse contexto, diz assim: assim preparareis cada dia. Então, cada dia da nossa vida deveria estar inserido dentro desse contexto que o Pêssar, que a Páscoa quer nos trazer. E, por fim, o 7º dia deveria ser um dia de santa convocação. Então, eu preciso falar um pouquinho sobre essa diferença. Veja, primeiro, a oferta queimada, ou o holocausto, é uma imagem nítida de Cristo se oferecendo ao Pai, voluntariamente. O holocausto ou oferta queimada era uma oferta voluntária, não era uma oferta obrigatória, não era uma oferta compulsória. Ou seja, era Cristo fazendo a sua vontade, rendendo-se ao Pai. Por quê? Pois aqui havia um perfume de cheiro suave. Veja só, né? Se tem um cheiro suave, não, era algo que não acontecia quando tinha uma oferta pelo pecado. Na oferta pelo pecado, não havia cheiro suave. O holocausto era totalmente consumido no altar, do jeito que Cristo foi, do jeito que nós aprendemos para não deixar nada até pela manhã. O que tiver que ficar, assa. Não é isso que está escrito em Êxodo? Ou seja, o fogo da oferta queimada deveria ser constantemente aceso. Ele não podia se apagar. Para isso, o que acontecia? Cada manhã, o sacerdote deveria acrescentar lenha. Ele colocava a lenha, arrumava o holocausto sobre o fogo e queimava a gordura das ofertas de comunhão. E, mais uma vez, é enfatizado que o fogo deveria ser continuamente aceso no altar. Você não pode deixar o teu fogo apagar, Miguel. Eu não posso deixar o meu fogo apagar. Ou seja, a lenha que o sacerdote colocava é a palavra. Sem lenha, sem fogo.
Sem a palavra, não tem o Espírito. Os dois trabalham juntos. É como está lá em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ruach Adonai Alai. Não é? É isso que está escrito na palavra. Então, isso fala do holocausto em Pêssar, na visão de Números. Segundo lugar, a oferta pelo pecado, ela aponta, né, para o julgamento desse pecado. Ou seja, vivermos a consciência plena de que legalmente nós fomos justificados em Cristo. Nós não devemos mais nada porque alguém pagou o preço. Eu cheguei e disse, o quanto eu estou devendo? E alguém chegou para mim e disse, mais nada, eu paguei a tua conta, porque você não tinha condições de pagar. Ou seja, viver a consciência plena de que eu não sou mais um pobre e miserável pecador, mas eu sou um filho amado, salvo pela graça, tendo recebido uma nova natureza em Cristo. Ou seja, para ser salvo, eu precisei de uma nova lei, de um novo direito que começou na cruz em Cristo. Para ser um adorador, eu preciso de uma nova natureza espiritual, não é? O véu tinha que se rasgar para eu poder ter acesso ao Santo dos Santos, porque senão a gente só ia até o átrio, e alguns iam até o santo lugar, mas o sumo sacerdote, uma vez por ano no Yom Kippur, sabemos disso, não sem sangue, mas quando Cristo morreu na cruz, aquele véu se rasgou, e houve uma santificação de dentro para fora. O Santo dos Santos, né, veio varrendo tudo, então o santo lugar também ficou santíssimo. Como aquilo é uma visão do céu, é para você entender que no céu não tem santo lugar. No céu tudo é santíssimo, não é? Tudo é santo dos santos. Então, jamais a gente pode adorar a Deus em espírito e em verdade se eu não receber uma natureza tal que me conecte com esse direito que nós adquirimos na cruz de Cristo, a própria natureza de Deus. Então, essa é a oferta pelo pecado que está em Números. E, por fim, ele fala da oferta de cereais, Miguel, que é a segunda oferta, a outra oferta voluntária é a oferta pacífica. Essa oferta de cereais, o que ela fala? Por que ela está aqui exatamente no texto de Pêssar? Aqui, essa oferta de manjares ou de cereais é o termo Korban Minha, que a gente encontra lá em Mateus 15:11. Que quis fazer Korban, entendeu? Com os pais, lembra desse texto? Está lá em Mateus 15:11. Essa oferta, ela apresenta Cristo como homem, em vida, assim como o holocausto apresenta Cristo na sua morte. Nenhuma dessas ofertas trata de se levar ao pecado, nem o holocausto, nem a oferta de cereais. A oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, que são as duas ofertas obrigatórias, sim, não é? O holocausto fala da morte de Cristo, não é? Na cruz, sem salientar a ideia de expiação do pecado. Por que não é imputado o pecado? Porque tudo era consumido sobre o altar. Se houve referência, na verdade, à expiação do pecado, teria sido fora do arraial. Quando havia expiação pelo pecado, era fora do arraial. Ou seja, vê, não há derramamento de sangue na oferta de manjares. Se não há sangue, então não há expiação. Nós sabemos disso. A oferta de manjares, ela não é uma figura de Cristo tomando sobre si o pecado, e sim prefigura uma vida santa, perfeita aqui na terra. Por isso tem a ver com os pães ázimos da sinceridade, que eu vou falar daqui a pouquinho, não é? Então ela fala de uma vida de santidade. Por quê? Porque na oferta de cereais, que está aqui no contexto do Pêssar, quando alguém trouxesse essa oferta, a farinha, lembra do matzá? A farinha não podia ser uma farinha qualquer, Miguel. Tinha que ser a melhor farinha. Tinha que ser a fina flor, chamada flor da farinha. A farinha mais pura. Aquela que melhor pode simbolizar Jesus como o pão moído, como o pão esmagado na cruz, naquela cruz. É como o novilho sem defeito. Então, quando pensamos em entregar algo para o Senhor, nada pode ser aceito senão o que nós temos de melhor. Assim fez o Senhor por nós. O que o Senhor fez? O que Deus fez? Ele entregou o que tinha de melhor por nós, que foi a sua própria vida, foi seu próprio filho. Ele entregou o que tinha de melhor para nos salvar. Então perceba, né,
que o texto de Levítico, que o texto de Números fala de 3 aspectos levíticos do sacrifício perfeito de Cristo. 2 ofertas voluntárias e uma oferta compulsória. Então, isso é o que tem de diferente em termos de número. Agora, você tem que prestar atenção no seguinte: como é que você tem que comer a Páscoa? De que maneira você, na verdade, vai comer a Páscoa? E aí eu quero falar para você o seguinte: a Bíblia fala... Oi? Só lembrando, Rubens, só lembrando um detalhe, já que você vai entrar nesse assunto de como devemos comer a Páscoa, que Deus fala exatamente em Levítico, né, que a Páscoa e todas as festas são estatuto perpétuo. E perpétuo não é até a vinda de Yeshua ou até a volta de Yeshua. Perpétuo é eternamente, não é isso? Não. Eu tenho que discordar de você, Miguel, e eu vou provar para você. Então, vamos lá. Essa frase que você acabou de falar, e que mexe demais, não é, com as pessoas que defendem a manutenção da Torá até os dias de hoje, para a gente ter uma parte do que você está falando, isso está em Devarim, está em Deuteronômio 4, 27, no verso 12. Não, Deuteronômio 4, no verso 2, está escrito: nada acrescentareis ao que eu vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos ordena. Não é isso? Né? Eu queria fazer uma pergunta para você, Miguel. Não, está em Êxodo 12, 17, está em Êxodo 12, 14 e 12, 17. E esse dia vos será por memória, e celebrareis por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, na verdade, presta atenção, o estatuto, na verdade, o que aconteceu? Ele veio até Cristo, o Pêssar, Cristo se fez o Cordeiro Pascal e, a partir, cumpriu toda a lei, na verdade, na cruz de Cristo, e nós continuamos, é um estatuto perpétuo, à medida em que você agora vive pela fé, e não mais baseado naquilo que foi profetizado. Nesse aspecto, cumpre-se perfeitamente. Ele continua sendo um estatuto perpétuo, porque primeiro estava prefigurado, depois na cruz houve a revelação de que ele era o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus, o verdadeiro Se Ha-Elohim, como se fala em hebraico. Então, ele é o Cordeiro de Deus e esse estatuto se mantém. Não o estatuto na base da prefiguração. Por quê, Miguel? Porque os judeus, nossos irmãos judeus, de uma maneira ou outra, eles, na verdade, cumprem o quê? Cumprem o Seder de Pêssar, cumprem uma tradição judaica, cumprem uma festa baseada no judaísmo e com vários elementos que estão no Talmud. Então, começa na Torá, começa com alguns textos, com algum cumprimento do que está lá em Êxodo, vem acompanhando, houve uma série de modificações talmúdicas, misnaicas, e muita gente diz, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer o Seder de Pêssar, e tem isso, e tem as ervas, e depois tem o Afikoman. Então, tem toda uma festa. Então, eu não tenho absolutamente Rubens, nada. Então, Rubens, vou só repetir Êxodo 12, 17. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis a esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Pois é. Continua. Ele é um estatuto perpétuo, só que houve uma mudança de dispensação na forma como ele é visto hoje. Até a cruz de Cristo, ele era exatamente... Tinha-se uma forma, Miguel, de se guardar o Pêssar. E a partir da cruz de Cristo, você tem uma outra forma de se guardar o Pêssar, a partir da cruz. Você quer que eu te mostre por quê? Então, já que a gente estava com liberdade... Eu queria que você me falasse como é que é a nova forma, então, de guardar. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu vou convidar você para abrir a palavra em Lucas, no capítulo 22. Vamos, então, abrir a palavra em Lucas, no capítulo 22, lá no Novo Testamento. E eu vou mostrar para você, tá? Olha só que coisa interessante, Lucas, capítulo 22, quando ele fala, a partir do versículo 7, diz assim: chegou o dia dos pães ázimos em que era necessário sacrificar a Páscoa. Olha só,
Nós estamos na época da lei aqui, está correto? Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele lhe respondeu: quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. No 11 diz: dizei-o ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te onde está o aposento em que comerei a Páscoa, né, com meus discípulos. Tudo estava voltado à Páscoa, ao Pêssar que nós estamos falando até então. Verso 13, eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito, então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Agora veja só o verso, a partir do verso 15 e 16. Disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Então, era desejo dele comer essa Páscoa. Verso 16, pois vos digo que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, aqui ele está dando um fim. Na realidade, ele está dizendo: não vou comer mais dessa Páscoa, até que se cumpra no reino de Deus. Aí vem o verso 17, para completar, então, o Pêssar. Tomou o cálice, deu graças e disse: tomai-o, reparti-o entre vós. Foi o que ele falou. Baseado em quê? Na lei. Perfeito. Agora, vê o que acontece no verso 18. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ou seja, aquilo que está representado pelo suco de uva, pelo fruto da vide, que é o que normalmente se faz em Pêssar, ele diz: até aqui foi o fruto da vide, porque a partir de agora eu vou trazer uma mudança para vocês. Qual é a mudança? Vamos ao verso 19. Tomou o pão, deu graças e partiu e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. E o verso 20 diz: semelhantemente, ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, não no fruto da vide, derramado por vós. Então, percebe que nesse texto de Lucas, ele é exatamente o divisor de águas entre o Pêssar que vinha até a cruz e o Pêssar que vinha a partir da cruz. Por quê? Porque até a cruz era o matzá e era o fruto da vide. A partir da cruz, do sofrimento dele na cruz do Calvário, é o sangue da nova aliança e o pão que representava o seu corpo moído e esmagado na cruz. Então, eu quero que você entenda, esse é um estatuto perpétuo? Sim, mas você tem que entender os dois aspectos da perpetuidade desse mandamento perpétuo. Ele tem dois aspectos diferentes. Um até a cruz. Né? Por quê? Porque a palavra diz, Miguel, que o fim da lei é Cristo. E a partir da cruz, você tem uma nova lei. Percebe? Baseado nos ensinamentos de Yeshua. Agora, o Rubens, você não está proibindo a pessoa de comer carne de cordeiro no Pêssar, não. Ou comer amaró, não. Presta atenção. Isso a pessoa tem a liberdade, né? Mas Miguel, deixa eu te falar uma coisa para responder, então, porque muita gente me faz essa pergunta e eu preciso mostrar o que significa. Presta atenção, tem um texto em Marcos, no capítulo 7, no Evangelho de Marcos, que diz assim: deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Marcos 7, a partir do verso 8. Vou repetir. Deixando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então, o que Jesus está ensinando é o seguinte, Miguel, entenda, um povo, ele é feito também por suas tradições. Todo povo que se mantém, que é milenar, tem suas tradições, e as tradições é um dos pilares dos povos. As tradições são verdadeiros pilares que sustentam a história de um povo. O que Jesus está falando
perdão, é que a tradição não pode invalidar a palavra de Deus. Então, meu irmão, se você quer maior... Qual é o versículo? Marcos 7? Marcos 7, a partir do verso 8, né? Até versos 8 e 9. Marcos 7, 8 e 9. Né? Então, o que ele está explicando? Rapaz, você quer guardar a tradição? Guarde a tradição. Se você, Miguel, se eu for para a tua casa, ou você vier aqui em casa, a gente compra um cordeiro de verdade, a gente assa esse cordeiro, a gente compra com erva amargosa, a gente brinca de afikoman, a gente faz as orações, os salmos que são lidos, a gente bebe vinho, não tem problema nenhum. Só que tem uma coisa, isso tudo é uma tradição, mas o que está no nosso coração não é a tradição, mas a palavra de Deus. O que está no nosso coração é Jesus Cristo. O que está no nosso coração é assim, esse cordeiro que nós estamos comendo, que está uma delícia, ele simboliza o cordeiro que deu a vida por nós para nos dar a vida eterna. E então nós estamos, na verdade, prefigurando a ceia, o pão e o vinho que nos levam, na realidade, à cura, à salvação, à vida eterna. É isso que é importante. Já não há proibição, não é? Nada há proibição, desde que você não coloque a tradição com um peso espiritual acima da palavra de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando na realidade, percebe? Né? Então, é o que a palavra de Deus, Miguel, para terminar, diz assim, se Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, então lançai fora o fermento velho, né? Para que sejais massa nova, como sois de fato, sem fermento. É a nossa vida nesse planeta para ser durante os 7 dias sem fermento, sem pecado. Assim, né? Sem pecado. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, ou seja, não com o espírito da velha criatura, porque a Bíblia diz que, né, todas as coisas, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, inclusive a lei, que não é mais a lei de Moisés, mas é a lei do Espírito de vida, não é isso? Ele diz, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Certo. É isso que a Páscoa quer dizer para nós. Exatamente. Percebe? Ele aproveitou essa tradição, né, do fermento, né, de jogar fora o fermento, e mostra como seria a nossa vida sem o fermento sem o fermento que representa, na verdade, o pecado, né? Se você quer tirar o hametz, né, da festa, pode brincar, tira o que é mel, o que fermenta, né? Minha avó fazia isso, na realidade, não é? Mas nós sabemos que o nosso fermento já foi levado. Não há mais fermento. Aquilo tudo não deixa de ser um memorial, algo histórico. Olha como é que o nosso povo fazia. Tudo bem, eu não tenho nada contra isso, mas na frente tem que estar Yeshua, na frente tem que estar Cristo, na frente tem que estar o sacrifício dele, na frente a gente precisa entender de uma vez por todas, Miguel, que o fim disso tudo, o fim dessa composição chamada lei, chegou no final da estação, que é a cruz. Se você quer continuar caminhando com Deus, sai dessa composição, entra no outro trem que começa na cruz e vai em frente até a vida eterna. É assim que Deus preparou. Então é isso aí, Rubens. Agradeço muito Amém. a Paraxá, né? O shiur que você deu aí, né? As explicações e estamos aí. Tá bom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom ao Shabbat Shalom. YouTube espectador. Até a semana que vem.